Olá amigos, vamos ao estudo de quinta-feira, da lição da semana, cujo título é Compartilhando a Palavra. E o título da lição de quinta-feira, no dia 13 de agosto, ela também tem o título Compartilhando a Palavra. Por isso, a lição que fala sobre compartilhar a palavra, ela é uma lição prática, uma lição para ser praticada, não apenas estudada, mas também praticada. Bem-aventurados os que ouvem, leem e aqueles que praticam. Então, falar da palavra de Deus deve ser assim feito com alegria. Quando a pessoa tem uma notícia boa para dar a outras pessoas, a pessoa dá com alegria aquela notícia. Tem notícia boa que a pessoa precisa ter cuidado para dar a notícia, senão pode causar até um prejuízo para a pessoa, mesmo sendo uma notícia boa. Havia na igreja um irmão que era advogado e que cuidava dos interesses de alguns irmãos da igreja. Um dos irmãos da igreja, recebeu uma herança de 3 milhões de reais. E o advogado ficou muito preocupado, porque sabia que aquele irmão era cardíaco. E pensou, se eu der a notícia, o homem vai cair durinho na hora. Eu preciso de tato para fazer isso, mas eu não tenho esse tato. Eu acho que já sei quem eu vou chamar. Chamou o pastor lá e disse, pastor, eu tenho uma missão para o senhor. O que foi, meu irmão? É o seguinte, pastor, eu tenho um irmão da igreja que recebeu 3 milhões de reais de herança. E eu não sei como falar isso. O homem sofre do coração. E eu tenho medo de matar o homem. Então o senhor é a pessoa mais indicada. O senhor, para dar uma notícia dessa, tem que ter muito tato, e floreando, até chegar no ponto certo. E o senhor tem essa capacidade. Me ajuda aí, pastor. O pastor disse, tá bom, irmão. Então eu vou lá dar essa notícia para o irmão Joaquim. O pastor foi lá e começou a conversar com o irmão Joaquim. O irmão Joaquim serviu uns pães de queijo para o pastor. Começaram a conversar. O pastor perguntando da vida do irmão, como é que estava a situação. O irmão Joaquim disse, pastor, está tudo bem, está tudo em ordem. Nós estamos com a loja funcionando muito bem. E o pastor disse, irmão Joaquim, eu queria fazer uma pergunta. O irmão tem sido tão abençoado que eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta. Se o irmão hoje ganhasse um dinheiro, uma herança de 3 milhões de reais, o que o irmão faria? O irmão disse, pastor, olha, com toda a sinceridade, com toda a amizade que eu lhe tenho, eu vou ser muito sincero. Se eu recebesse 3 milhões de reais hoje, a primeira coisa que eu faria, eu daria metade para o senhor. O pastor caiu durinho do outro lado. Não aguentou a boa notícia. A boa notícia, quando se trata do evangelho, ela tem que ser assim dada de maneira que nós possamos assim alegrar a pessoa que está recebendo a notícia. Poucas são as pessoas que, na hora de dar uma boa notícia, a pessoa não se alegre de maneira espontânea. Se a pessoa tem uma notícia boa, essa notícia vai ajudar outras pessoas, a pessoa tem prazer em dar aquela boa notícia. A alegria interior, ela parece que brota assim, no rosto da pessoa. Não dá para segurar uma boa notícia. Olha, teve um grupo de garimpeiros que eles estavam garimpando e em certo momento acharam um filão de ouro. Quase 500 quilos de ouro, 490 quilos, depois eles pesaram isso. Ficaram milionários naquele instante. A alegria foi geral, eles pularam de alegria, se abraçaram, foi aquela comemoração. E como eles estavam sem alimentos, havia terminado, eles combinaram, vamos na cidadezinha a 20 quilômetros, e a gente então come lá um almoço bom, e a gente volta para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Deixaram 2 lá de guarda lá no local onde estavam garimpando e foram para a cidade almoçar. Aquelas 10 pessoas. Almoçaram num restaurante, coisa e tal, e combinaram entre eles, olha, não vamos falar nada para ninguém, para evitar os curiosos. E assim até os ambiciosos, que poderiam até nos perseguir e até nos roubar. Eles então foram almoçar e quando estavam saindo, se dirigindo para os carros, um homem se aproximou deles e disse, escuta, vocês acharam ouro, não acharam? Eles se entreolharam, como que perguntando, alguém falou alguma coisa para alguém? O homem disse, calma, senhores, ninguém falou nada para ninguém. É que a alegria dos senhores está estampada no rosto de vocês. É impossível assim, não perceber que vocês estão totalmente felizes. Então eu deduzi que vocês acabaram encontrando ouro. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor da igreja aqui dessa localidade. E se precisarem dos meus serviços, eu estou aqui à disposição. Mas Deus abençoe vocês. Queridos amigos, é impossível você guardar uma boa notícia. Agora pense na alegria de uma pessoa que aceita Jesus
e tem a sua vida modificada e se vê vivendo uma nova vida, os seus familiares, as pessoas do seu relacionamento, percebem que a pessoa está em novidade de vida, como diz a palavra. Se uma pessoa aceita Jesus, ele se faz uma nova criatura. Deus torna a pessoa uma nova criatura. E é impossível a pessoa assim não extravasar esta nova alegria, porque as pessoas percebem. As pessoas começam a dizer para a própria pessoa: você está diferente. O que aconteceu? Como é que você... O que aconteceu com você? E a pessoa então se vê obrigada então a testemunhar. Por isso, contar a própria experiência é algo assim muito saudável, muito bonito, muito motivador. Dá gosto ver uma pessoa quando se batiza, a pessoa com aquela emoção maravilhosa. Você sente a alegria da pessoa de estar ali testemunhando naquele momento, às vezes até dentro do tanque batismal. Você vê a alegria da pessoa e está dizendo porque aceitou Jesus Cristo. Eu me lembro do meu estimado pai, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, e quando ele conheceu o Evangelho, a mensagem adventista, ele era um homem assim de muita prática em lazer. Ele gostava de fazer forró toda sexta, sábado e domingo à noite. Varava a noite inteira fazendo forró. Era muita cachaça, era muito churrasco, era muita coisa que ele colocava em evidência para estar ali fazendo aquele churrasco. Por isso que ele se tornou uma novidade ali no local onde nós morávamos. Ele tinha todo assim um aparato para fazer as pessoas assim viverem momentos de lazer no sábado à noite. Cachaça, churrasco, mulheres, amigos, todo final de semana, toda noite era mais de 100 pessoas, era aquela aglomeração. E esse homem, quando conheceu o Evangelho, ele conheceu porque um primo dele, que era cachaceiro, alcoólatra, caído na sarjeta, e além de tudo, quando estava sóbrio, era vendedor de produtos de umbanda na feira. Quando este primo dele se converteu, foi falar com ele. O irmão José foi lá e disse: Cícero, eu aceitei Jesus como meu Salvador, numa das conferências do programa Fé para Hoje. E meu pai ficou impressionado com o testemunho dele. Olha, foi modificado num homem assim, à semelhança de Jesus. Ele assistiu às conferências do pastor Campo Longo e Deus mudou aquele coração. A alegria dele foi tanta em receber assim a salvação, que ele se tornou um pregador do Evangelho sem saber ler uma palavra, analfabeto total, mas tinha alegria no coração. Ele decorava as passagens bíblicas, ele ia nos locais e pedia para as pessoas lerem a Bíblia, procurar. E as pessoas procuravam e ele explicava. Levou 180 pessoas aos pés de Jesus de forma direta. Foi até a Paraíba, onde os pais dele moravam, reuniu toda a família e pregou o Evangelho para aquelas pessoas. As pessoas ficavam espantadas, porque Cícero era um homem brigador, era um homem de um temperamento assim, nervoso, como dizia o pessoal, tinha sangue nos olhos. E agora aquele homem era um homem modificado, era um cordeiro, era uma pessoa totalmente nova. E ele testemunhava disso com alegria. Hoje tem mais de 1.500 pessoas batizadas, servindo a Deus nas cidades do Nordeste, na Paraíba. Fruto do trabalho deste homem que tinha essa alegria no coração. Por isso tem aqui 3 versos que nos perguntam o seguinte: o que esses versos da palavra de Deus podem assim nos motivar a falar de Jesus Cristo como nosso Salvador? E os versos são os seguintes: Isaías 50, verso 4. Diz assim, Isaías escrevendo: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, de pessoas instruídas, para que eu possa e saiba sustentar com uma palavra a pessoa que está cansada. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Depois tem a palavra de Eclesiastes, Salomão, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ainda em 2 Timóteo 4, verso 2, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Então, para a pergunta, o que essas 3 passagens nos ensinam sobre como testemunhar a respeito de Jesus? A resposta é o estudo da palavra, de forma adequada,
é dirigida pelo Espírito Santo e nos dá compreensão, nos dá palavras eruditas, sábias, para pregar a outras pessoas, trazendo conforto a essas pessoas. Devemos saber a hora oportuna de pregar para as pessoas. Tenha um momento certo de você pregar para a pessoa. Não adianta a pessoa estar nervosa e você querer ir lá pregar o Evangelho. E outra coisa, fale sempre de Jesus. Há pessoas que já querem enfiar o sábado goela abaixo no candidato que está ouvindo pela primeira vez. Fale de Jesus. Fale do que Cristo fez em sua vida. Da alegria que você tem de estar assim servindo a Deus. Um homem que estava assim dentro do trem, ele queria ser pregador. Ele aceitou Jesus. Ele disse, mas eu aceitei Jesus, mas isso é muito bom. Eu tenho que falar isso para as pessoas. Ele disse, eu vou ser pregador aqui dentro do trem. Pegou a Bíblia dele, tomou coragem, dentro do trem começou a pregar. As pessoas gostavam e as pessoas batiam palma quando ele terminava a pregação. Alguns vinham conversar com ele, falava assim uns 10, 15 minutinhos, e ele dava aquela mensagem rápida e saía satisfeito do trem. Um dia ele entrou num vagão, quando ele começou a falar, havia ali um homem incrédulo. Deu uma bronca nele, gritou com ele e disse, crente do inferno, para de falar. Se você estiver aqui de novo, eu vou te dar umas pancadas. Eu não gosto de ouvir esse negócio de pregação de crente. Onde já se viu? Estou dentro do trem e ainda vê esse camarada encher o saco. Se eu te pegar aqui de novo, eu arrebento você. O irmão ficou até assustado, se calou, guardou a Bíblia e ficou quietinho. Desceu na outra estação, assentou-se no banco, orou muito a Deus, Senhor Deus. Não deixe esse homem atrapalhar a tua pregação. Quando foi no dia seguinte, o homem entrou de novo, esse irmão entrou para pregar, pois encontrou o incrédulo ali também. Ele nem falou, quis falar alguma coisa, mas o homem olhou para ele com um olhar bravo. Ele desceu na outra estação e orou a Deus, Senhor, eu não posso me intimidar, é a tua palavra, Senhor, guarda o teu servo. Quando foi no dia seguinte, ele entrou no trem outra vez. Na hora que ele começou a pregar, o homem entrou em outra estação. Quando viu nosso irmão pregando, ficou nervoso, deu um empurrão nele, a Bíblia caiu no chão, ele pegou a Bíblia, abriu a janela e jogou pela janela. E disse, se você bronquear, eu arrebento você. Eu te avisei, eu não gosto de crentes. Nosso irmão desceu na estação seguinte, sentou num banco, chorou e disse, Senhor, eu tanto que orei ao Senhor. Eu gosto de pregar o Evangelho, Senhor, eu gosto de falar da tua palavra, do que o Senhor fez na minha vida. Mas, Senhor, o Senhor não me livrou. E esse homem ficou desiludido com essa situação. Não queria mais pregar, ficava com medo. Isso foi, assim, criando um problema pessoal para ele. Ele deixou de ir na igreja e, em pouco tempo, estava afastado da igreja. Não entendia por que Deus não havia livrado daquele homem. Pois nosso irmão acabou voltando aos vícios. Encontrou amigos, vendo a tristeza dele, levaram ele para a bebida outra vez. Ele se tornou alcoólatra. Um dia estava andando ali num local e ele então, triste, viu ali um homem que estava pregando o Evangelho em praça pública. E ele disse, puxa vida, um pregador. E ele então se aproximou daquele local onde aquele homem estava pregando e ficou ali escutando. E aquele homem falou de Jesus, deu testemunho com alegria. E aquele homem chegou um momento que ele disse, senhores, eu vou contar a vocês por que eu falo de Jesus como meu Salvador. Que eu tenho uma alegria no coração muito grande. Aquele homem dizia assim, olha, eu era um homem que eu estava a ponto de me matar. Eu estava em depressão. Perdi meu emprego, perdi muita coisa na vida. E eu então disse, a vida não vale a pena. E eu me dirigi para a linha de ferro, a estrada de ferro, que eu ia me jogar embaixo do trem. Na hora que eu estou chegando perto, que eu estou pensando, o trem vinha vindo. Na hora que o trem estava passando, eu estava escolhendo o momento certinho de me atirar embaixo do vagão e ser, então, ali morto pelas rodas do trem. Nesse momento, eu recebi uma pancada muito grande na cabeça, que eu caí desmaiado. Quando eu acordei, o trem tinha ido embora. Do meu lado tinha um livro grandão preto. Foi esse livro que caiu na minha cabeça. Alguém jogou de dentro do trem e bateu na minha cabeça. Quando eu peguei o livro, estava numa passagem de Jesus Cristo, falando sobre eu sou o bom pastor, em São João 10. Eu li aquilo e chorei como uma criança. Deus me salvou a vida com essa Bíblia na cabeça, essa biblada na cabeça. Pois eu então resolvi mudar de vida, resolvi aceitar Jesus. E hoje eu sou um pregador.
E eu quero agradecer a Deus porque, olha, essa Bíblia era de um homem, está aqui o nome dele. E leia o nome do proprietário da Bíblia. Eu louvo a Deus e que Deus abençoe esse homem que tinha essa Bíblia e que foi jogada de dentro do trem, bateu na minha cabeça e me salvou, tanto fisicamente como espiritualmente. Aquele irmão que estava assistindo aquele homem falando, ficou ali emocionado e começou a chorar. E o pregador disse, eu só queria um dia, pelo poder de Deus, encontrar o dono dessa Bíblia, que eu quero dar um abraço nele bem apertado, agradecendo pela salvação em Cristo Jesus. Nosso irmão levantou a mão e disse, eu sou o dono dessa Bíblia. E contou a história do homem no trem. E disse, eu nunca pensei que Deus ia salvar uma pessoa com o problema que eu tive dentro do trem. Eu é que entendi mal os caminhos do Senhor. E aqueles dois homens se abraçaram, choraram como duas crianças. E aquele irmão foi reconduzido a Cristo. E contou, e conta até hoje, essa história de sua reconversão. Queridos irmãos, queridos amigos, nós temos que entender aqui que a parte de nosso testemunho com alegria é um testemunho que ele tem uma finalidade de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Ao entregarmos nossa alma a Cristo, Ele abrirá as portas para que falemos em momento oportuno para aqueles que o Espírito Santo já providenciou e direcionou ao nosso encontro. Que você e eu, que todos nós possamos ser luz do mundo, ser luz para o mundo, possamos ser o sal da terra, como Jesus disse, através do compartilhar da palavra de maneira eficaz. Compartilhar a palavra é a lição dessa quinta-feira. Compartilhar com alegria. A salvação que Jesus nos deu tem que ser uma boa notícia, que nós vamos dar a outras pessoas que estão ao nosso redor. Talvez o nosso vizinho que vive uma vida de sofrimento, talvez é uma pessoa que está trabalhando conosco e você percebe que é uma pessoa que vive de maneira infeliz, talvez um casamento de uma pessoa que não está indo bem. Nós temos que testemunhar. Talvez uma pessoa que tenha um filho com um problema de drogas e não sabe a quem recorrer. E nós temos a solução em Cristo Jesus. Que possamos ser, então, luz para este mundo e o sal da terra. Que Deus nos abençoe. Deus nos torne essas pessoas felizes com uma boa notícia para dar para as pessoas. Salomão disse, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Que Deus possa nos abençoar. Amém.